Som. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos colocar em pé? Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de iniciar o nosso louvor, o nosso culto, lendo Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Nosso Deus não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó nosso Deus, não desprezarás. Amém. Então, independente de como está o seu coração, para Deus, o importante é que ele esteja quebrantado e contrito. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade que temos de louvá-lo e engrandecê-lo. Senhor, obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai amado, porque mais uma vez o Senhor nos deu essa bênção, meu Pai querido, nos deu esse privilégio de estarmos reunidos, Pai queridos, aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai querido, porque o Senhor nos deu além do que merecemos, meu Pai amado. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos família, de sermos parte integrante do Seu reino, do Seu projeto para este mundo, meu Pai amado. Podemos nos considerar pessoas privilegiadas, Senhor. E te agradecemos, Pai querido, acima de tudo, porque com a morte do Seu único Filho e com a ressurreição do Seu único Filho, o Senhor deu a oportunidade, Pai querido, estendida a todos, Pai querido, que querem participar desse reino. Esse reino é um reino expansivo, Pai. Te agradecemos por tudo. Te pedimos, Senhor, que receba nosso louvor como um cheiro agradável a Ti, Senhor amado. E que em nome de Jesus, Pai, precisamos cada dia mais e mais do Senhor. Precisamos da Sua palavra em nosso coração. No nome santo de Jesus, amém. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. As palmas. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim
todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem para adorar. Vem, assim como estás. Vem. Amém. Vem. Vem. Agora que você veio, vamos cantar Perdão e Graça. Meu amigo Rodrigo já leu o texto. Um coração quebrantado, humilde, contrito, Deus não rejeita. Que Ele faça chover sobre a minha vida, sobre a sua vida, perdão e graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Amém? O nosso Deus é forte, é poderoso. É Ele quem nos dá força. É Ele quem nos renova o vigor. Então, só cabe a nós cantar essa oração e dizer, ó Deus, o coração quebrantado e humilde. O Senhor olha o nosso coração. Que o seu coração nessa noite esteja quebrantado, humilde, diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E faz chover perdão e graça sobre mim, sobre nós. Perdão e graça. E lava-me, Senhor, porque hoje, todos os dias, eu preciso desse amor de Deus, desse lavar de Deus, desse purificar de Deus nas nossas vidas. Amém? Que bom que você está aqui, que você venceu as dificuldades, as limitações e está aqui. Estar aqui é uma bênção, amém? É um privilégio, irmãos. Quando eu lembro toda vez que nós passamos aqui, quando a gente chegava aqui, não tinha nenhum carro, só o nosso carro, o carro do pastor e do diácono, e a gente aqui. Ah, irmãos, que difícil. Então, ver vocês aqui alegra muito o nosso coração, porque foi uma fase árdua, mas passou. Não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos que o nosso Deus está conosco. Amém? Então, vamos cantar. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe
amor flui, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, chegou uma parte extremamente especial do culto. Extremamente especial. Tão especial quanto as outras, né? A parte que nós conheceremos os nossos visitantes. Que a igreja vai conhecer os visitantes e aqueles que, em nome de Jesus, se perpetuarão conosco a partir deste dia. Amém? Amém. Então eu gostaria que, desse meu canto aqui, esquerdo, se tem alguém que nos visita pela primeira vez, se quiser se apresentar também pela segunda vez, fique à vontade. Mas a igreja gostaria de conhecê-lo, se você nos visita. Não temos? Não? Aqui no meio temos... Você é visitante, não é? Não? Ah, tá. Aqui nesse canto, temos ninguém? E nesse canto aqui, temos alguém que nos visita? Não temos. Irmã Maria, e a sua sobrinha não é visitante? Alguém nos visita. É a Vitória. Pessoal, vamos dar um seja bem-vinda em nome de Jesus para ela. Seja bem-vinda em nome de Jesus.
Vamos fazer a vez do nosso irmão Gilmar, né? E por falar nisso, vamos estejam orando na semana pelo nosso irmão Gilmar, que ele está com um probleminha no joelho, por isso que ele não pôde comparecer. Ele pediu para dar esse recado para os irmãos, né? Aproveitando o ensejo. Tá? Mas, enfim, que você se sinta à vontade em nosso meio, que você sempre esteja conosco, e porque a partir de hoje você faz parte dessa família. Amém? Amém. Graças e paz, igreja. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de João, no capítulo 12. A gente vai ler os versículos de 1 a 11. Amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro doado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitará dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam ali, se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Meus irmãos, eu escolhi esse texto hoje para falar sobre dízimos e ofertas, porque na última vez, fala, pô, Morinha, você trouxe um texto falando de amor para falar de dízimo. Trouxe um texto para falar de amor, para falar de dízimo, para a gente saber onde está o nosso amor, o nosso coração, e foi aquilo que foi falado. E dessa vez trouxe um texto aqui, onde seus discípulos estavam reunidos ali, e Maria, num ato ali de prostrar diante ao Senhor, né, de adoração diante ao Senhor, ela pegou o que tinha mais valioso no coração dela, na casa dela, e o que ela tinha. Era um perfume mais caro da época, era um nardo, né, que eles falam, né? Um perfume super raro, né? Que normalmente eles usavam para, no momento de sepultamento, né, ali de guardar os corpos, eles utilizavam esse perfume com seus entes queridos. Mas ela pegou com amor, ela pegou ali como uma entrega realmente para o Senhor Jesus, aquele momento. E é uma discussão que, hoje eu vim falar desse texto aqui, eu estava praticamente uns 2 dias com a minha esposa meio brigado, né? Aquela coisa de marido e mulher, né?
discutindo algumas coisas sobre ministérios, algumas coisas que eu não concordo, que eu tenho algumas divergências, né? E eu tenho algumas dificuldades ainda para entender, né? Mesmo muitos anos no Evangelho de Jesus. E hoje, quando o Alex me convidou para trazer essa palavra, eu falei, pô, não posso trazer uma palavra e estar desse jeito com a minha esposa. Pedi perdão para ela sobre nossas trocadilhos, né, nossas discussões ali de marido e mulher. Se perdoamos. E assim, antes disso, tinha vindo essa leitura. E a maioria de minhas discussões com ela é voltado para falar de doação. Você se doar para o ministério de Jesus. Doar o que você tem, o que você não tem e o que você quer para a sua vida com Cristo. É difícil a gente, pensando como crítica, né? Que todo mundo critica, nos critica quando estamos doando alguma coisa para Deus, né? E o primeiro ali naquela leitura foi Judas. Judas o ladrão. Judas o que andava sempre com o bolsinho cheio, recolhia ali as moedas para ajudar os necessitados, ajudar os pobres, mas a gente sabia que ele não fazia isso, né? E nós, às vezes, nos pegamos nos doando mais do que devemos para outras pessoas, porque elas veem a nós como uma crítica a isso, a gente doar nossa vida, doar nosso coração, doar nosso tempo, doar nossa família para o trabalho de Deus. E Maria ali foi muito criticada, né? Porque ela doou o que ela tinha de melhor em sua casa. E às vezes a gente se pensa, né? O quanto o diabo está nos criticando, falando no nosso ouvido quando a gente está aqui no culto, louvando, adorando. Tá tudo bem, né? Pô, você está louvando, você está adorando, você está cantando, você está em harmonia, tá tudo certo, continua, irmão. Mas quando a gente doa algo a mais do que o culto em si, que é o nosso coração, para Cristo, o diabo se exalta. O diabo fica doido. Ele fala, não faz isso. Você vai doar seu tempo, a sua família para Cristo. E quando chega no ponto do dinheiro, eu vejo que é a mesma coisa. O diabo vem no nosso ouvidinho e fala, não, cara, presta atenção no que você está fazendo. Nossa, você podia pegar seu dinheiro, investir, coloca numa poupança, coloca no fundo de investimento, deixa render lá. Quando você tiver um dinheirinho lá que está rendido, você dá uma ajudinha para a igreja, você dá uma oferta, você faz alguma coisa assim. Mas toda vez o diabo nos tenta repreender com essa informação. Tenta nos tirar da palavra e do caminho que nós aprendemos. E é realmente uma reflexão ali de que Maria, ela não se acomodou com isso. Tanto que Jesus elogiou ela. Jesus não repreendeu Maria por estar fazendo aquilo por ele. Ainda falou, guarde mais para um momento que eu for sepultado. Maria se doou. Nós se doamos diariamente para a palavra de Deus, nós se doamos quase todos os dias para o trabalho dos ministérios, nós se doamos nas nossas casas, nós se doamos para as nossas vidas. Mas fica o pensamento de quanto a gente está se doando para Cristo. Quanto nós estamos doando o que mais dói em nossas vidas, o que mais pega pesado em nossos corações para Cristo. É uma reflexão que Maria não pensou duas vezes, né? Maria deu tudo com amor, deu tudo ali, aquele momento dela com Cristo, com fidelidade, com bondade, e não pensando em algo em troca. Mas Maria, naquele momento ali, sentiu bem. Maria se sentiu usada por estar ali diante do Pai. E o que eu quero deixar aqui, meus irmãos, para todos,
é que o que Cristo quer da gente realmente é a nossa fidelidade, nosso amor e estar junto com Ele a todo momento. Todas as vezes que me convidarem aqui para falar sobre dízimos e ofertas, eu vou falar sobre amor, sobre fidelidade e sobre se doar a Cristo. Porque o ato de você dar o dízimo e o ato de você ofertar a Deus não é um ato de caridade, não é um ato de você querer ajudar, fazer algo. É um ato da bondade de Deus em nossos corações, porque nada nos pertence, nada é nosso. E sempre falo, Ele ainda nos deixa ficar com 90% do que Ele pede de volta. Então assim, vamos fazer com amor, com louvor, com gratidão a Deus. Vamos devolver aquilo que Ele pede. Vamos devolver praticando o amor de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Amém? Amém. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Toda a natureza fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Graça e paz, irmãos. Quero chamar as crianças, os professores, para esse momento tão importante que eles também vão estar participando, que é cultuar o Senhor lá embaixo, né? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá
de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, com nosso coração grato a ti, porque nada nos tem faltado, Senhor. Tudo o Senhor tem suprido em nossas vidas, e nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque nós muitas vezes não merecemos, ó Pai. Queremos apresentar este culto infantil nas tuas mãos, os irmãos e irmãs que vão ministrar a palavra para nossas crianças, que em nome de Jesus, Pai, eles venham guardar em seus coraçõezinhos tudo o que ouvirem, que aqui saia mulheres e homens, ó Deus, pastores, evangelistas, missionários, para continuar a tua obra, Senhor, neste mundo tão perdido que nós temos visto, onde temos visto tantas coisas ruins, tantas pessoas afastadas do Senhor, Pai, se esquecendo que o Senhor é o único caminho, é a verdade e a vida, que só tem uma solução para nossos problemas, através do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, essas famílias, guarda essas crianças, cuida de cada lar da tua igreja, que a presença do teu Espírito Santo, Pai, seja presente e abundante sobre cada um dessas crianças, de cada pai e mãe, e nos dá, Senhor, sabedoria para educar e conduzir os nossos filhos, e que nada venha afastar eles da tua presença, Senhor. Obrigado também pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados. Se há em nosso meio desempregados, que o Senhor venha em nome de Jesus abrir portas de emprego, Senhor. Guarda, multiplica e sustenta cada família, e que nós continuemos firmes e fiéis ao Senhor, Pai. Amém. Em tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas para fazer. Guarda-nos, ó Deus, nos dá sabedoria e direção, e que não retenhamos aquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e nós vamos cantar uma música que a gente ainda não cantou aqui, que é uma música nova, foi sugestão do Mourinha, e eu vou falar para os irmãos que eu também estou aprendendo ainda, porque é uma música assim, meio Tchofens, né, assim, da linhagem mais, assim, da minha filha, né, mas a gente vai, né, e tem que ir, né, senão a gente... Enfim, e é uma letra simples, assim, eu creio que os irmãos vão aprender. Nós vamos cantar agora, e lá no final do culto nós vamos repetir de novo. E eu desafio você, na sua casa, durante essa semana, pesquisar lá no seu celular, enfim, nas plataformas aí, Rei do Meu Coração. Essa é uma versão que nós gostamos muito da Nívia Soares, porque ela tem uma voz assim grave, e a gente gosta de voz grave assim. Então você pode ouvir na sua casa para você ir se familiarizando e voltar aqui semana que vem e a gente canta novamente. Amém? Então, Rei do Meu Coração. Tudo isso que o Mourinha falou, que a gente escutou aqui, se você deixar Jesus ser o rei, e eu deixar Jesus ser o rei do meu coração, a gente consegue fazer a vontade dele. Amém? Então, vamos cantar. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom,
fonte eterna és, oh minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção, tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais, 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 tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, 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 oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Amém. Amém. Que a bondade de Deus seja algo forte nos nossos corações. Amém. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, igreja. Como vocês estão? Amém. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Parece que abriu um mar vermelho aqui, né? Uma parte aqui, uma parte aqui no meio. Mas amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos, contemplando a palavra de Deus. Me alegro. Eu já estava chegando ali, a Maria já me viu e já falou assim: Alex já está a caráter, né? Típico do mês de junho. Eu falei: não, é que quando você vai na C&A nessa época só tem essa camisa xadrez, né? Mas obrigado pela observação, Maria. Deus abençoe, meus irmãos. Eu estou muito grato, muito feliz pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja. E ontem nós estivemos aqui, ontem à noite, participando de um momento de comunhão, de um momento de reunião do Ministério de Adoração, do Ministério de Louvor, e foi uma bênção. Nós fomos espremidos e depois juntados no momento de louvor, no momento de adoração, no momento de exortação, de provocação, mas com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado acerca do ministério. Nós sabemos que há um preço quando nós estamos aqui, mas é tudo para a honra e para a glória do Senhor. De nós mesmos não se acha nada, mas sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então eu louvo a Deus por ontem e creio que Deus continuará levantando ministros aí para a honra e glória do seu nome. E também, eu hoje, zapeando ali o Instagram, vi que hoje nós comemoramos o dia do... Quem sabe? Dia do Missionário Batista, dia 26 de junho. Então eu louvo a Deus também pelos irmãos que estão no campo, pelos irmãos que estão levando o Evangelho, abrindo mão muitas vezes de profissão, família, salários, para estar no campo, levando essa palavra que hoje nós temos a oportunidade de compartilhar aqui na nossa igreja. Que nós possamos continuar orando pelos irmãos que da nossa igreja também
foram enviados, né, o nosso pastor Valdir, a nossa irmã que está no campo também, os outros irmãos missionários da Cristolândia, de tantos outros ministérios, né? Então, louvo a Deus por esses irmãos que estão caminhando com o Senhor e levando a sua palavra. Eu gostaria de já iniciar esse momento essa noite, pedindo que os irmãos abrissem no livro de Colossenses, na carta à igreja de Colossos, capítulo 3. Som. Puder baixar só um pouquinho o retorno, P, por favor? Está um pouco alto. Capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 nós iremos ler até o versículo 12. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua santa presença, Senhor, para te louvar e te glorificar nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, ministra, Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, se entramos aqui com um coração duro, Pai, com um coração, ó Pai, que já não bate mais pelas coisas do Senhor, mas que está muitas vezes focado nas coisas da terra. Que o Senhor venha, Deus, nos dando um novo coração, ó Pai. Venha nos moldando, nos quebrando se necessário, ó Pai. Mas fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que possamos, ó Pai, ao sair daqui, Senhor, refletir sobre aquilo que o Senhor falou através da Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós iremos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o tema: qual lugar Cristo ocupa? Qual lugar Cristo ocupa hoje na sua vida? Onde Ele está? Qual a posição? Ou qual a estrutura que Cristo detém sobre a sua vida? Sobre os seus relacionamentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sonhos, sobre o modo como você fala, como você se expressa, como você pensa, onde Cristo se encaixa na sua vida hoje. Falando sobre esse tema, e olhando e pesquisando algumas coisas acerca desse tema, eu me deparei com uma história de um jovem holandês que no ano de 1569 foi preso por ir contra um sistema religioso da época, lembrando que essa data está muito próxima da Reforma Protestante, que foi em 1517, com Lutero pregando as 95 teses na Catedral de Wittenberg.
E posterior a isso, movimentos se levantaram, e movimentos que eram contrários a algumas posições, principalmente da Igreja Católica. Algumas posições relacionadas ao batismo infantil. E esse homem, esse holandês, se levantou contra esse movimento acerca dessa estrutura ao qual diversos reformadores ao longo da história se levantaram, mas esse holandês também se levantou e tentaram calar a sua voz. Ele foi preso, levado à prisão, e naquela época fazia um frio muito grande onde ele estava, e dada aquela oportunidade, aquela situação, ele teve a chance de fugir. E ao fugir, um dos guardas que estava ali que foi levantado para guardar ele de fato, começou a persegui-lo. E esse jovem, ele entra num lago congelado, né? Ele adentra, ele começa a correr nesse lago congelado, e nós sabemos, né? É muito comum que esses lagos, alguns lugares estão mais congelados do que outros, e o guarda que estava o perseguindo afundou. O lugar onde ele estava andando que se quebrou, e esse guarda afundou. E ali era uma oportunidade valiosa para que ele pudesse fugir e pensar: é o juízo divino, Deus está ao meu favor. Mas ao olhar aquela situação e aquele homem que estava pedindo por socorro, ele volta, ajuda aquele homem, tira aquele homem daquele lago congelado, e ele é solto. Não, essa seria a vontade da história que nós gostaríamos de ouvir, mas não. Aquele guarda prende aquele homem é levado novamente à prisão, posteriormente ele é julgado e condenado à morte através da fogueira. E o que essa história nos ensina? O que essa história tem a ver com o texto que nós lemos e a questão do lugar, o lugar que Cristo ocupa nas nossas vidas? Esse homem colocou Cristo acima da sua vontade e Cristo acima da sua vida. Ele teria todas as condições e todas as justificativas necessárias para dizer: não, Deus está ao meu favor, Deus está trazendo juízo sobre a vida desse homem, e eu vou fugir livremente porque Deus está ao meu lado. Mas não, ele olhou e viu que uma vida estava sendo perdida e morreria. E esse texto, ou esse exemplo deste homem, nos ensina sobre o que nós iremos falar nessa noite, sobre esse contexto do lugar de Cristo nas nossas vidas e as decisões que nós tomamos. O contexto dessa carta que Paulo escreve aos Colossenses é uma carta em que Paulo escreve de Roma. Paulo estava preso na sua primeira prisão, e ele escreve essa carta aos Colossos por meio de Epáfras, que era um ajudador, um cooperador de Paulo na cidade de Colossos. Então Paulo escreve através de Epáfras, que vai até Paulo e compartilha o que estava acontecendo na cidade de Colossos. Colossos ficava próximo a Laodiceia, numa região onde é conhecida como a Ásia Menor. E era um vilarejo, uma pequena cidade. Porém, essa cidade estava sendo muito atacada ou assolada acerca de heresias. Muito posteriormente, o que viria a ser o que é conhecido como gnosticismo. Ou, traduzindo a palavra, acerca do conhecimento. Teorias, heresias que eram levantadas ali no meio do povo para trazer dúvida, divisão, confusão naquele povo que haviam recebido o Evangelho, haviam recebido a palavra de Deus, mas que estavam agora sendo assolados por essa nova onda, por essa nova ciência. Na verdade, não ciência, porque ainda não havia essa conjectura ou esse termo, mas assolado por essas mentiras que tentavam diminuir a pessoa de Cristo, diminuir o sacrifício de Cristo, ou quem Cristo era, e o evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado e que Epáfras estava reproduzindo à igreja. Então ali havia uma confusão. Então Paulo escreve essa carta
aos Colossenses e também escreve uma carta à igreja de Laodiceia. Essa carta nós não temos acesso, se perdeu ao longo do tempo, mas nós temos essa carta que foi escrita aos Colossenses. E nessa carta, Paulo destaca alguns pontos, como a primazia de Cristo, a supremacia, a suficiência, como nós posteriormente podemos ler aqui no capítulo 1. Paulo falando sobre a supremacia, a primazia, que Jesus, ele é aquele que Deus levantou, aquele que Deus escolheu. Então Paulo apresenta essa contrapartida, ou esse contraste, para que aqueles irmãos não fossem enganados através daquilo que estava sendo dito. E já no capítulo 3, que está diante de nós, Paulo vai abordar sobre a vida prática do crente. A vida prática do cristão. No capítulo 1 e 2, nós somos ali ensinados acerca da doutrina, mas no capítulo 3, e capítulo 4, nós temos acesso à vivência, à prática do evangelho. Então, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo, ele vai tratar acerca das coisas do alto, em contrapartida com as coisas da terra. Ele vai mencionar no versículo 1, procurem as coisas que são do alto. Paulo chama a atenção desses irmãos, estejam procurando, estejam atentos nas coisas do alto. No versículo 2, ele vai mais uma vez reafirmar aquilo que ele disse no versículo 1, mantenham um pensamento nas coisas do alto. No versículo 3 ele diz, vocês morreram e agora a sua vida está em Cristo. E no versículo 4 ele diz que Cristo é a sua vida. Eu queria abrir um parênteses aqui. Abrir e te levar ao entendimento, ou talvez à provocação, ao pensamento acerca daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está chamando esses irmãos a atenção para que esses irmãos estivessem olhando para o alto. E o que significa olhar para o alto? Em detrimento, ou ao contrário, de olhar as coisas da terra. Paulo está dizendo, foque, derrame a sua atenção naquilo que é eterno. Porque na terra, e você sabe muito bem disso, que as coisas são passageiras. Você concorda? Tudo é passageiro aqui. Tudo. Só que nós desdobramos o nosso tempo, as nossas forças físicas, a nossa força intelectual, nas coisas que são da terra, ou nas coisas que vão passar, ou nas coisas que, de repente, de um instante para outro, vão deixar de existir. Ao invés de olharmos para o nosso Criador e aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu vim, antes de começar até a me trocar para o culto, eu fiquei pensando, e se hoje fosse o meu último culto? E se não tivesse mais a oportunidade de vir à igreja e de prestar um culto em igreja ao Senhor? E muitas vezes nós não pensamos nessas coisas. E se fosse o último abraço que eu desse em alguém da minha família? E se fosse a última oportunidade que eu tivesse de falar de alguém para Jesus? Porque quando nós focamos e empenhamos o nosso tempo nas coisas que são da terra, o fim dessas coisas é certo, passageiro. Ainda que sejam situações importantes. Eu não quero também dizer que a gente vai deixar os nossos trabalhos ou as nossas responsabilidades, não. Mas o texto aqui, ou a atenção que eu quero trazer aos irmãos é que nós devemos se preocupar e se importar com as coisas que são do céu. Eu não sei você, mas esses dias eu estava refletindo também sobre uma situação. Eu peguei um Uber na sexta-feira, era um trajeto longe, Cajamar. Eu nem sabia que era tão longe, um lugar, gente do céu, lugar longe. E aí eu entrei no Uber,
que todo mundo já teve essa experiência. Já pegou um Uber falante? Que fala, antes de você entrar na porta, ele já fala assim, e o tempo, hein? O tempo virou. E eu estava tão cansado, meus irmãos, eu falei assim, meu pai, eu vou ter que falar com esse homem. E era jovem. Ele falava rápido e de máscara. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que ele está falando. Só eu e ele no carro, aquele barulho de estrada. Mas eu falei, vou dar atenção para ele, vamos falar com ele. E começamos a conversar, e ele falando, e falava palavrão, e contava das histórias, e isso, aquilo. E de repente acendeu um estalo. Vou falar de Jesus para esse cara. Eu vou falar de Jesus para esse cara. Vou falar de Jesus para esse cara. E foi chegando. Aí chegou na radial, eu falei, meu pai, eu preciso falar de Jesus para ele, não vai dar tempo. Porque ele não parava de falar, mas eu também não conseguia entrar na conversa. Eu sei que eu cheguei em casa, eu não falei de Jesus para ele. Eu não falei de Jesus para ele. E isso doeu meu coração. E era algo que fazia muito tempo que eu não sentia. Muito tempo, meus irmãos. E eu não sei se isso já aconteceu com você, ou se aconteceu recentemente, ou se faz tempo que não acontece. Mas doeu no meu coração, porque ali era uma vida que precisava ouvir Jesus. Que precisava do Evangelho, assim como eu preciso do Evangelho, aquela vida precisava. E muitas vezes, por que isso acontece? Talvez essa preocupação, esse olhar. Porque nós estamos atribulados com o nosso mundo, com o nosso tempo, com as coisas que a gente tem que fazer. A gente já acorda, já desperta o celular. A gente já tem uma tarefa, um dia tarefado. Esses dias minha esposa mandou um vídeo. Não sei se vocês já viram, que é um pato correndo de um lado para o outro assim. Atarefado. E é muito cara de mãe, porque mãe é assim. Enquanto o homem está acordando e tem aquele momento de procurar o chinelo, a mãe já está fazendo leite, já está cortando o pão, já está arrumando as crianças, já está fazendo a lancheira. E o homem está ali. Que dia é hoje? É sábado hoje? É muito corrido, o dia é muito puxado, a demanda. Você tem que ser, você tem que produzir. E a nossa sociedade, ela diz, nós temos que produzir. Se você não produz, você não é bom. Se você não faz, tem alguma coisa errada. Vai fazer um curso. Os 3 hábitos das pessoas que mais produzem. E você tem que produzir. E a gente tem que ser, a gente tem que se empenhar. A gente tem que ser rico. A gente tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é pecador. Mesmo sem ter dinheiro, você é pecador de qualquer jeito, viu, irmão? Minha irmã. E há essa força invisível, maligna, que vai nos levando e vai nos distanciando de olhar para o alto. E aí nós estamos cada vez mais longe, cada vez mais distantes. E eu quero te perguntar uma outra coisa. Quando nós nos convertemos e nós nos achegamos a Cristo, isso vale para aqueles que estão chegando agora no Evangelho e para aqueles que já têm um tempo de caminhada. Quais são as lutas que você tem, que ainda são do começo da conversão, da sua conversão, e que estão até hoje martelando a sua vida? Você concorda que tem algo errado? Você concorda que nós já deveríamos ter amadurecido em alguns aspectos, que nós deveríamos olhar para trás e dizer, eu estava ali, hoje eu estou aqui, mas ainda nós estamos recorrentes a situações de quando nós nos convertemos? Meu irmão e minha irmã, tem algo de muito errado. E isso tem que acender um alerta no seu coração. Você não pode andar anestesiado como se tudo estivesse bem. E a nossa geração anda como se tudo estivesse da melhor forma possível. Hoje, nesse horário, nessa hora, nesse instante, existem pessoas se drogando, existem pessoas se prostituindo, existem pessoas traindo, existem pessoas roubando, existem pessoas nos mais diversos lugares fazendo as mais diversas coisas contrárias. E isso não queima o nosso coração. E isso deveria nos indignar. Isso deveria arder o meu coração. Falar assim, não, eu não posso deixar isso para lá, para depois. Pessoas estão indo para o inferno porque nós que conhecemos a Cristo não nos levantamos para proclamar a sua palavra.
E vivemos como o mundo vive. Preocupados com o que o mundo se preocupa. Em ser, em ter uma graduação, em ter uma pós-graduação, e ter um doutorado, e está tudo bem. Se você quer estudar. Mas que isso seja para a honra e para a glória de Deus. Não é para o seu bem. Para você chegar num lugar e as pessoas, nossa, você viu, o doutor chegou. Olha o fulano, meu Deus, olha o carro dele, deixa ele sentar. Não é para isso. Tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Se nós caminharmos olhando para as coisas da terra, nós vamos viver como as pessoas da terra vivem. Mas se nós olharmos para as coisas do alto, nós iremos viver como as pessoas do alto vivem. Para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Projeta aí, por gentileza, Pedro, Atos, capítulo 7, versículo 54. Está aqui um exemplo bíblico, genuíno, de um homem que vivenciou a sua vida e olhou para o alto no momento mais difícil. Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. No momento de maior angústia, de maior perseguição, de maior dor, Estevão estava olhando para o céu. Não importa se estão te perseguindo, se estão contra você, se estão levantando, se estão se levantando, se estão dizendo coisas contra você, se estão fazendo coisas contra você, olhe para o alto. Porque é de lá que vem o seu socorro. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo na sua casa, na sua família, na sua história, mas Deus, Ele é fiel. E você crê nisso? Mas você vive como quem crê ou vive como quem não crê? Porque aqui, nós, em comunidade, ser crente é fácil. Meu irmão, aqui todo mundo é crente, é coisa mais linda. Passou daquela porta, parece que você já vem até com uma aura. Graça e paz. Glória a Deus. Aleluia. Se for num outro contexto ainda, até uns batidinha de pé. Sapatinho de fogo. Mas nós somos batistas. Todo mundo aqui é crente, todo mundo tem um caráter, certo. Todo mundo tem um perfil correto. Mas e lá fora? Como são as suas relações? Como estão as situações em que você está inserido? É como alguém que olha para o céu ou alguém que olha para a terra? Porque, meu irmão, vai passar, as coisas da terra vão passar. Eu já falei isso uma outra vez e repito. Daqui 100 anos, ninguém que está aqui, eu acho, né, não sei que você viva 150, mas estará mais aqui. E não importa onde você estudou, o carro que você tem, o saldo da sua conta, o que importa, de verdade, é quem Cristo é e o que Ele fez com a mim e com a sua vida. O que Ele pegou, aonde Ele pegou, e você sabe. E o que Ele está transformando. Por Ele, para a honra do nome dEle. Um outro aspecto que eu gostaria de também compartilhar com os irmãos, que o apóstolo Paulo cita a partir do versículo 5, 6, 7, 8 e 9, é sobre o abandono das práticas do passado. Ele vai dizer: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus. Mas agora abandonem todas essas coisas, pois vocês já se despiram do velho homem. Do versículo 5 ao versículo 9, o apóstolo aqui está enfatizando a esses irmãos, abandonem. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma dura crítica a essas heresias que foram levantadas, como eu comentei. Porque para esses homens, eles traziam uma dúvida acerca da divindade de Jesus, acerca da humanidade de Jesus. Para eles, Jesus não era homem.
somente um espírito. Então essa confusão trazia muita dúvida. Alguns vão trazer até algumas questões filosóficas, como o dualismo, que acreditava que o homem, enquanto matéria, era mal, mas que o espírito era bom. Então essas confusões, essas doutrinas começaram a entrar na igreja, e o apóstolo Paulo está aqui trazendo um combate àquilo que estava sendo dito. Mas ele enfatiza: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai citar imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, porque isso é idolatria. E são coisas, meus irmãos, que ao longo da nossa caminhada, parece que a gente, eu não pratico isso, tá tudo bem. Eu não faço esse tipo de coisa, então eu não estou nessa lista. Ufa, passei. Mas não, meus irmãos. Todos nós precisamos estar vigilantes, atentos, porque o inimigo ele está nos sondando. O inimigo está ao nosso redor, olhando as nossas atitudes, olhando as nossas palavras, quando nós dizemos que servimos a Deus. Então ele diz: espera aí, vamos ver se é verdade. E aí são situações que acontecem nas nossas vidas, já lançadas pelo inimigo. E nós precisamos ter consciência que isso já não faz mais parte da nossa vida. Porque nós temos que fazer morrer. E fazer morrer é silenciar. É não deixar vir à tona. Não deixar essa natureza pecaminosa que eu e você deixamos morrer quando nós conhecemos a Cristo e anunciamos isso através do nosso batismo público, dizendo: eu sirvo a Cristo Jesus, o meu Senhor. Meu irmão e minha irmã, nunca se esqueça do dia do seu batismo. Você consegue lembrar aí? Dá para lembrar até a música, né? Que tava, não sei se estava tocando, na minha estava, no meu estava. Porque é importante lembrar o dia que nós anunciamos, proclamamos que de fato nós estávamos morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo Jesus. E aí Paulo vai abordar acerca das práticas. E essas práticas não são condizentes com aqueles que nasceram de novo. E se isso, hoje, algo relacionado a essa lista ou alguma outra situação, circunstância que vem te assolar, meu irmão, ora, vai aos pés do Senhor, busca ao Senhor, porque uma lista ou pecados de estimação não são condizentes de alguém que serve a Jesus. E não é só praticar, é você ser conivente, é você aceitar, é não te incomodar mais. E esse é um outro problema que eu vejo na nossa geração. Tudo é relativizado. Tá tudo bem. Porque a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita num outro tempo. Mas é outra cultura, meu irmão. Isso aí é muito papo para tentar enganar uma geração, para levar uma geração para o inferno. Nós somos crentes porque nós cremos na palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar não através daquilo que A ou B fala, mas o que a palavra de Deus nos fala. E se ela não é um divisor daquilo que você pensa, daquilo que você faz ou como você age, então você ainda não se converteu. Se a palavra de Deus ainda pode ser relativizada, depende, um texto você exclui, outro texto você... Não. Isso não é o Evangelho. Isso não é a verdade que Deus nos permitiu acessar através dos tempos, através de homens e mulheres que se debruçaram para chegar ao ponto de compartilhar essa palavra comigo e com você. Esse texto, que vem de muito e muito tempo, hoje que está nas nossas mãos, por poucos, na verdade, por poucos ela é conhecida. Porque hoje nós temos a facilidade da internet, que é muito bom, diga-se de passagem. Você concorda comigo? A internet é muito boa. A informação é rápida. A informação aqui é
pensou, você imaginou aquilo que está acontecendo. Mas isso também trouxe uma preguiça, uma falta de busca, um comodismo desnecessário, porque se nós temos a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, você tem acesso à palavra de Deus, você pode estudá-la, você pode lê-la, você pode compartilhar, e na igreja nós temos essas oportunidades para aprender e crescer na palavra de Deus. Porque muitos estão buscando a facilidade daquilo que outros estão falando, e acreditando no que outros estão falando, ao invés de, por si só, conhecer aquilo que está escrito. E é muito, muito, muito fácil se perder. Muito. Porque tem muita gente falando besteira. Tem muita gente falando coisa que pode, mas que não pode. Ah, Alex, mas aí você está trazendo uma questão legalista, de pode e não pode, meu irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E outra, se eu estou fazendo alguma coisa que está escandalizando o meu irmão, opa, peraí. Se eu estou postando uma foto, e que se de alguma forma eu estou levando o meu irmão a pecar, meu irmão e minha irmã, tem algo errado. E se isso não te incomoda, errado, contrário, e se eu estou escandalizando o meu irmão, se isso não moveu o meu coração a mudar, tem alguma coisa errada. Então essas práticas devem ser abandonadas. Já deveriam ter sido. Mas o apóstolo Paulo está aqui trazendo e reforçando essa questão. Pois no batismo nós nos despimos do velho homem. Nós saímos dessa condição. E a vida cristã, e eu acredito que você concorde comigo, ela é uma vida de caminhada. E o apóstolo Paulo ele vai trazer muito isso nas suas cartas. Nas 5 cartas que foram escritas da prisão, dentre elas Efésios, 2 Timóteo. Mas são cartas que Paulo alerta sobre a caminhada cristã. A nossa caminhada ela é constante até a volta de Cristo Jesus. E essa é uma caminhada de atenção, uma caminhada de redobrar o cuidado. Porque esse mundo, ele vai te forçar, te trazer, te dizendo que isso é importante ou aquilo deve ser feito. Mas os nossos olhos devem estar em Cristo. E eu te pergunto, qual lugar de Cristo na tua vida? Qual lugar Cristo tem ocupado? Será que você está mais preocupado com as coisas do céu ou com as coisas da terra? Em terceiro ponto, o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, dos versículos 10 do versículo 10 até o versículo 12. Vamos ler aqui, que são os últimos versículos, em que Paulo diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Viu que há um contraponto? Vocês que conheceram a Cristo, não se veem mais presos a estas coisas, mas agora, vocês que são povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se ou vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nessa nova vida aqui que Paulo cita sobre que Cristo é tudo em todos, ele está trazendo todos na mesma condição. Daqueles que foram salvos por Cristo, daqueles que foram chamados, nós que fomos chamados e outros que vão ser chamados em nome de Cristo Jesus, são chamados à mesma condição, a se despir do velho homem, do velho Adão, e se revestir de Jesus. E ele cita esses 5 atributos acerca do relacionamento um com o outro.
Porque é nesse relacionamento, meu irmão e minha irmã, com os irmãos, com os que não são crentes, que nós podemos falar de Jesus, apresentar Jesus e mostrar que vivenciamos uma vida diferente do mundo. Precisamos, sim. E isso não é chamar a atenção para si, mas para dar honra e glória ao Deus que nos chamou. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, ou falamos, não pode ser para benefício próprio, ou para exaltação própria, mas para exaltar o nome de Cristo Jesus, que é o único nome que deve ser exaltado. Mas para isso acontecer, quem vão ser usados? Quem serão chamados? Quem são os chamados? Nós. Eu e você temos essa responsabilidade. Mas para isso, eu te pergunto, qual o lugar de Cristo na sua vida? Porque se você estiver mais preocupado com as contas que você tem que pagar, ou com aquilo que você tem que transparecer, ou as coisas que você tem que fazer, infelizmente não é esse Jesus que as pessoas vão conhecer. Você pode apresentar um outro Jesus, que é o Jesus que está sendo apresentado por muitas, infelizmente até igrejas, que se dizem igrejas. Um Jesus que está preocupado somente se você tem, se você é, se você fala, se você tem voz no meio da comunidade, se você tem representatividade. Mas se esse Jesus, pregado por Paulo, Pedro, João, tiver lugar na sua vida, meu irmão, é uma revolução. É uma revolução do amor. É impossível alguém estar do seu lado e não sentir a presença de Cristo. Porque Cristo muda o nosso falar, muda o nosso pensar, muda o nosso sentir, muda a forma como nós determinamos os nossos planos. Faz com que muitas vezes nós, assim como o exemplo que eu dei, colocamos Cristo à frente porque sabemos que a vontade dele é soberana. E que não há pensamento de tentar barganhar. Eu vejo muita gente, o Mourinha falou sobre dízimo, eu vejo muita gente assim, mas o dízimo é do bruto ou é do líquido? Meu irmão, quanto tempo você tem de crente, você quer saber se é do bruto ou se é do líquido? Você não é contador. Você vai no céu e o anjo vai falar, deixa eu ver aqui, o Alex só deu do líquido, hein? Não vai. Isso é você e Deus, meu irmão. Tem muita gente preso a circunstâncias mimimi. Porque o pastor não falou comigo. O pastor não me cumprimentou. Dei um dízimo lá, dei uma oferta, o pastor não falou nada. Você viu a Ana? Ana não me escalou. Nossa, não vou mais para a igreja. Não vou mais. Meu irmão, a gente não está nesse tempo mais não. A gente não tem mais tempo para isso. Aqueles que estão novos na fé, amém. Começa tomando leitinho, mas já se atenta, já observa, não posso ir por esse caminho. Eu não posso pegar essa rota. Porque o evangelho, meu irmão e minha irmã, é coisa séria. Homens e mulheres entregaram a sua vida por essa palavra que eu e você hoje podemos ler em qualquer lugar. Homens e mulheres derramaram, entregaram seus filhos, foram queimados por amor a essa palavra que muitas vezes eu e você negligenciamos. E se isso não te incomodar, se isso não te chacoalhar, meu irmão, eu não sei o que vai fazer. Eu não sei. Se essa palavra de Deus não nos provoca a mudança, a outra direção, a abrir mão desses hábitos ruins, desses pecados que nos puxam para o fundo, se o Espírito Santo de Deus que está te incomodando, está te falando, ei, larga esse vício, larga esse pensamento suicida,
Larga essas coisas que você vê na internet, que você vê no seu celular. Larga esse pensamento pecaminoso. E é o Espírito Santo de Deus que fala e coloca no seu coração, meu irmão e minha irmã. Para de fazer fofoca. Para de trazer conversas que não agregam. Para. Porque isso não contribui para o crescimento do Evangelho e o avanço do reino. Esse Evangelho que eu e você fomos chamados, que eu e você fomos despertados, não é para a gente ficar com ele embaixo do braço, mas para que possamos proclamar, levar Cristo a tantos e tantos lugares que precisam. Meu irmão, minha irmã, tem gente que acha que só tem missionário para os lugares de dificuldade financeira. Dificuldades em lugares distantes. Não. Estamos cercados e conhecemos pessoas que não conhecem a Cristo. Mas para nós está tudo bem. Não deu, né? Lá ele se vê com Jesus depois. Nós não fomos chamados para esse Evangelho. Se isso não te incomodar, se você não olhar para uma vida e aquela alma não sangrar o seu coração, porque você sabe que aquela alma está indo para o inferno, a gente está pregando o Evangelho errado. Essa mudança, meu irmão e minha irmã, tem que partir de nós, desse entendimento, dessa palavra, daquilo que Cristo está derramando nos nossos corações, nesse despertar, Cristo como Supremo, como Senhor. A gente fala, a gente canta, é tão lindo e é bom e tem que cantar mesmo, mas e na prática? E no dia a dia? E nas ações? E na internet? E quando ninguém está vendo? Quem é você? Que lugar Cristo ocupa na sua vida? E por fim, uma vida com Cristo deve ser reconhecida pela transformação do poder do Evangelho. Se alguém apenas apresenta uma vida baseada nos desejos da carne, sem quaisquer aspectos da graça ou da decisão sobre a luta contra o pecado, se faz necessário o balanço sobre uma genuína conversão. Faz um balanço aí, irmão. Nós vamos orar, enquanto nós vamos tocar uma canção. Faz um balanço da sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas escolhas? Como é que está a programação da sua semana? Essa semana. Você tem um tempo com o Senhor? Você tem um tempo de servir a igreja? Você tem um tempo de visitar algum irmão? Ontem tivemos como eu disse, um tempo de comunhão. E quando eu disse que nós somos amassados, no bom sentido, né, naquilo que foi extraído, eu disse a verdade, porque ali nós tivemos a oportunidade de compartilhar, de ouvir, de aprender e de sermos confrontados. Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a nossa vida está tão automática que a gente já não olha para o lado. Para quem veio ou não veio no culto. Ou como é que está a vida da pessoa. Será que a pessoa está precisando de alguma coisa? E o pastor, ele não tem a obrigação de conseguir falar com todos. Ele não vai, é humanamente impossível, ainda mais com a internet. Imagina como é que devia ser um pastor Genivaldo, indo de casa em casa. Mas hoje tem internet, você consegue mandar uma mensagem, tem uma resposta rápida. Mas a responsabilidade que o pastor tem, eu e você também temos. Então, se você está sentindo falta de alguém aqui hoje à noite, manda uma mensagem para alguém. Compartilha desse amor do Evangelho pelo qual nós somos chamados. Manda uma mensagem para aquela pessoa que faz tempo que não vem na igreja. Fala, só queria... Leva um bolo, faz melhor. Eu já falo de comida, né? Não tem como. Leva um bolinho. Esses tempos aí, a irmã Cleide, eu morava aqui ainda, na rua de trás, um sábado à tarde, sentado no sofá, pensando na vida. Escuto a voz da irmã Cleide. Quando eu olho da janela, a irmã Cleide com um bolo. Eu falei, gente, isso é de Deus demais. Isso é resposta de oração. Queria trazer um bolinho para você, para a gente compartilhar. Os diáconos aí estão abençoando vocês. Irmão, aquilo aqueceu meu coração. E é tão bom compartilhar desse amor do Evangelho.
Ou como o Rodrigo e a Bruna, quando nós, não falo isso só para engrandecê-los, mas o amor, quando nós vendemos o nosso carro, o Rodrigo e a Bruna ficaram levando a gente para a feira 6 meses. Todo sábado, meu irmão, minha irmã, chovendo, estava lá o Rodrigo. Vamos para a feira. Você quer ir no mercado? Vamos no mercado. Cuidando, como igreja. Simples, irmão, às vezes é simples compartilhar desse evangelho, compartilhar desse amor. Chega no seu trabalho amanhã, faz diferente. Fala, vamos fazer um momento de oração? Não sei se é possível. Com alguém, em grupo. Leva um bolo. Cria oportunidades para falar de Jesus. Às vezes a gente quer que venha um anjo, Miguel, assim, ó, vem Miguel. Aí você fala assim, ó, tá vendo? Eu falei para vocês se converter. Aqui o anjo, aqui, ó. A gente quer às vezes isso. Uma voz do nada, tá todo mundo trabalhando, sentado, só o barulho do ar-condicionado batendo. Aí vem uma voz, ei, Rafael, por que você não escutou meu servo, Alex? Para você falar, eu falei aí, ó. Eu falei para vocês ir para a igreja. Não, não vai acontecer. Provoca. A gente espera que um irmão ou outro irmão faça isso, que o evangelista, que o pastor, que a irmã do louvor. Não, você é um agente de Deus aonde você está. Você é um missionário urbano aonde você está. Então usa, leva um bolo, leva um café, pede 1 minuto, pede para orar numa situação que está contrária. Pessoal, calma, não, está todo mundo nervoso. Vamos fazer uma oração aqui? Todo mundo, vão te olhar, com certeza, vão te olhar estranho. Meu, da onde? Você é crente? Alguns vão, você é crente? Né? Sou crente, vamos orar aqui. E é bênção, irmão, testemunho que vem acerca dessas situações. Eu nunca me esqueço, sempre conto isso, já contei aqui, me perdoe. Um dia eu estou trabalhando, cheguei mais cedo, e vem uma moça lá, chorando, assim. Eu estava de fone, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz para essa moça? Alex, queria te falar uma coisa. Toda vez que eu olho para você, eu sinto vontade de chorar. Eu falei, será que eu sou tão feio assim? Meu Deus do céu. Eu falei, não, porque eu vejo alguma coisa em você que... Eu falei, aí chorei, né? Porque eu choro com qualquer propaganda. Aí ficou chorando, eu e ela, porque eu falei, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Mas Jesus. Jesus. E se Jesus não tiver lugar ou espaço na sua vida, meu irmão, se você não quer, Ele não vai forçar. Isso tem que vir de você, desse evangelho. Como temos caminhado na vida cristã? Será que temos investido tempo nas coisas terrenas ou nas coisas do alto? E aí eu queria que você, nesse momento que nós iremos orar, orasse, enquanto a música estivesse tocando, que você tenha liberdade. Ore, coloque seu coração diante de Deus. Diga, Senhor, minha vida está assim. Eu preciso abrir mão disso. Seja sincero, meu irmão. Quanto tempo faz que você não é sincero com Deus, hein? Ou se está, continue. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Enquanto essa música estará sendo tocada, quero que você ouça, mas que você ore também. Que você reflita na supremacia de Cristo. E quem Cristo é e que lugar Cristo ocupa na sua vida. Oremos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes,
ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Coloque diante de Deus, meu irmão e minha irmã. Fale com o Senhor nessa noite. Não perca essa oportunidade. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Não deixe para depois, minha irmã. Meu irmão, coloque diante de Deus a sua oração, o seu coração, que lugar Cristo tem ocupado na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, e Tu conheces e Tu sabes o nosso, Pai, caminhar, o nosso coração, aquilo que temos falado, pensado, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pai, que o Senhor venha falando, ó Pai, acerca das coisas que precisamos mudar, acerca, Pai, das decisões que precisamos adotar, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, provocando, ó Pai, as mudanças necessárias que precisamos, Pai, fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe como os Teus filhos, os Teus servos chegaram aqui nessa noite, Senhor. Tu sabes, ó Pai, a condição, ó Pai, do seu coração, dos medos, das incertezas, ó Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, prontamente, Senhor, fala aos corações dos Teus servos, ó Pai, que eles não saiam daqui nessa noite, ó Pai, vazios, ó Pai, ou com medo, ó Pai, mas que essa palavra penetre, ó Pai, e floresça, Senhor, como uma semente, ó Pai, trazendo frutos, Senhor, frutos dessa jornada e dessa caminhada que nós temos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todo pecado, Pai, escondido, Pai, todo pecado, Senhor Deus, não revelado, ó Pai, que seja exposto, ó Pai, que seja tratado, Senhor, em nome de Jesus, e cada situação ou condição, ó Pai, que não condiz com a sua palavra, ó Pai, que haja arrependimento, ó Pai, que haja transformação, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, cremos no poder do Teu Evangelho, fomos chamados por Ti, Jesus, e Te louvamos, ó Pai. Queremos olhar para as coisas do alto, queremos olhar para o Senhor, queremos olhar para Cristo, e que os outros enxerguem Cristo em nós, ó Pai.
Que Cristo, Senhor Deus, Pai, seja comum nas nossas vidas, ó Pai, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ó Pai. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, trazendo, ó Senhor, revelação da Tua palavra, Senhor, entendimento, ó Pai, daquilo que eles não conheciam, mas que conhecerão ao ler, ao estudar, ó Pai, a Tua Santa Escritura, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e já te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nós e através de nós, em nome de Cristo Jesus, meus irmãos. Amém, amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Agradeço aos irmãos por mais uma oportunidade. O pastor Eli está num período aí de férias / folga, né? Mas que é de direito do nosso pastor. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Coloque a vida do nosso pastor em suas orações essa semana também, da sua família. E nós temos alguns recados, meus irmãos. Quiserem projetar aí? Amém. Bom, como nos últimos anos nós não tivemos o Congresso Interleste, esse ano nós iremos ter o 47º Congresso Interleste. Vai acontecer na Igreja Nova Jerusalém, na Igreja Batista Nova Jerusalém, tá? Dos dias 18 ao dia 23 de julho. Tá? Então, a partir das 19h30, todos são convidados. Haverá uma programação ali específica, que já é conhecida do Congresso Interleste, mas eu convido a todos para participarem. Eu estou apoiando os irmãos lá com os voluntários, então também vou pedir para os irmãos projetarem. Aquele que tem o desejo de ser voluntário, tem essa disponibilidade para ajudar, nós temos um grupo, junto com o irmão Vitor, de outra igreja batista, para levantar voluntários para ajudar nessa semana, e ajudar de forma geral. Então, aquele que tem o interesse, nós iremos publicar. Eu vou divulgar o link também para você se inscrever, para ter acesso ao grupo do WhatsApp, para participar como voluntário do Congresso Interleste. Amém? Tem mais algum recado aí? Amém. Eu vou chamar a irmã Priscila para dar um recado para vocês. Boa noite, igreja. Estamos aqui para avisar novamente os irmãos, lembrar da data da IBF, da Escola Bíblica de Férias, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de julho. Então, anotem na agenda para os pais que têm os filhos de 4 a 12 anos. Menor que 4 anos, pedimos que estejam acompanhados do responsável, da mãe, do pai ou de alguém responsável. E estou ofegante porque estava com as crianças lá embaixo. E anotem na agenda, vocês que não têm crianças, filhos pequenos, mas conhecem alguém, né, um sobrinho, um vizinho, um parente nessa faixa etária, convide, tragam para que possam ouvir a mensagem do Evangelho. Né? É uma escola bíblica onde a gente vai fazer brincadeiras, vai ter teatro, né, vai ter lanchinho, mas a gente sabe que a programação é para que nós anunciemos o nome de Jesus, né, e que as crianças conheçam e que muitas famílias sejam alcançadas também. Então, já ficaram prontos os convites, certo? Nós disponibilizamos ali na mesinha do fundo os convites para aqueles irmãos que querem levar o convite, né, de maneira impressa, mais pessoal, para alguém que conhece. Tem também pela rede social, pelo grupo da Ibaja, que o pastor já compartilhou, se vocês quiserem compartilhar também, através de WhatsApp. Mas se quiser levar o convitinho, fica à vontade, é só pegar ali no fundo para entregar para uma família, para uma criança que os irmãos conheçam, certo? No nosso convite tem o tema, o versículo principal da IBF, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Então, no dia 16 de julho, um sábado anterior à semana da IBF, às 13h30,
nós estaremos saindo pelo bairro, né? Nós quem? Nós, igreja. Não é somente nós do Ministério Infantil. A todos os irmãos, anotem na agenda, coloquem como prioridade e ajudem, né, a nós alcançarmos em convites o bairro. E quem sabe o Espírito Santo toca no coração e traga pessoas, traga famílias, tragam crianças para que possam conhecer o nome de Jesus. Mas a nossa equipe é muito pequena, somos 7 irmãs. Não vamos conseguir entregar 2.500 convites sozinhas, né? A gente tem muito trabalho pela frente. A gente sabe que é importante entregar nas datas próximas. E sábado é um dia que as pessoas estão em casa, né? E no sábado interior do EBF é um dia muito importante. É um dia a gente considera central para que a gente possa estar entregando esses convites. Então, se você sentir tocado no coração, venha, né? E faça parte do trabalho que é da igreja, de irmos, né? A igreja ela tem que sair. A gente não pode ter um ministério voltado aqui para dentro. A gente precisa anunciar o evangelho. E a gente entendeu que tendo um versículo aqui já é uma oportunidade. Quem sabe não é uma família que tem a criança, mas vai pegar esse convite, vai ler o versículo, a gente pode convidar para vir no culto, tem os dias do culto, e Deus pode nos usar, Deus pode me usar, Deus pode usar a cada um de nós, né? E que seja uma oportunidade para a gente sair e para que a igreja possa crescer também. Então, anotem aí na agenda, dia 16 de julho, às 13h30. Nós confiamos que se tiver uma equipe, né, bem grande de irmãos, a gente consegue entregar no mesmo dia, na mesma tarde. Tá bom, irmãos? Então, é um trabalho que precisa de todos nós fazermos juntos, que é para Deus, não é para o Ministério Infantil, não é para nós, né? Eu creio que os irmãos que já participaram de EBF já foram muito abençoados também, porque Deus nos abençoa quando nós fazemos a obra dele. Então, vamos fazer isso juntos e que seja uma oportunidade de nós crescermos, né? Da igreja crescer, certo? E eu quero também novamente avisar os pais, mais uma vez, entregamos para as crianças um esboço, né, do que ensinamos no mês de junho. As crianças aprenderam sobre culto, o que é culto, por que elas vêm ao culto, o que elas fazem no culto, o que elas têm que fazer no culto, como deve estar o coração delas para adorar a Deus, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. No caso, agora elas estão brincando bastante, mas a gente tem que avisar sempre, ensinar sempre, né? Agora já encerramos o culto com elas, então é o momento que elas estão aproveitando e faz parte, né? Elas têm que viver isso. Então, vamos destinar um tempo essa semana para reforçar o ensinamento que a gente deu, né? Que é contínuo. E eu tenho certeza que lá na frente, eu como mãe, e vocês também, como pais, a gente vai colher frutos disso. Certo, irmãos? Então é esse o recado. Obrigada. Amém, irmãos. Mensagem importante. Então, aqueles que se dispõem, têm disponibilidade, já adequem aí a sua agenda para participar e ajudar o ministério. Não somente o Ministério Infantil, mas as ações dos outros ministérios também. Que Deus abençoe. Eu queria chamar a Ana aqui, à frente, os irmãos, para ministrarem a última canção, o último louvor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, e que em nome de Cristo Jesus, Deus continue usando as nossas vidas e que possamos continuar olhando para o alto. Amém? Vamos orar antes deles tocarem e nós podemos sair posterior a isso. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor, Pai, guarde os meus irmãos, as minhas irmãs, as suas respectivas famílias, ó Pai. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui essa noite, Tu sabes, ó Pai, o motivo. Te louvamos, ó Pai, e te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento de culto que nós pudemos prestar ao Senhor, elevar ao Teu santo nome, Pai, que em nome de Cristo Jesus tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui reunidos entre os irmãos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e cantar novamente essa canção, Rei do Meu Coração.
viver. Oh, minha canção, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, tu és bom, bom. Oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver. Oh, minha canção, tu és bom, bom. Oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Oh. Amém. Desejo a todos que estão aqui e a você que está em casa uma excelente semana. Vão na paz de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.